Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando e nessa aula dessa semana a gente vai falar um pouquinho sobre soma das medidas dos ângulos internos e externos de um polígono, ângulos de um polígono regular e construções geométricas, tá? Essa aula então é referente à semana do dia 15 a 19 de junho, tá? E espero poder ajudar vocês aqui. Então vamos lá? Soma dos ângulos internos, então, de um polígono. Por exemplo, é um triângulo. Nós já vimos em aulas anteriores, em situações anteriores e até em anos anteriores, provavelmente vocês já viram, que a soma dos três ângulos de um triângulo, qualquer triângulo que seja, qualquer nomenclatura que ele receba, se é um triângulo retângulo, um triângulo isósceles, um triângulo equilátero, enfim, é, qualquer nomenclatura que ele receba, a soma dos três ângulos dele sempre será 180 graus, tá? Ah, professor, mas os ângulos são diferentes. Sim, pode ser um pode ser 90, o outro pode ser 30, daí dá 120, e o outro pode ser 60, sem problema nenhum. Um pode ser 108, 100 perdão, um pode ser 150, o outro pode ser 15, um outro pode ser 15, sem problema nenhum, dá 180 e assim por diante, tá? Mas a soma dos três ângulos de um triângulo sempre será 180 graus. Essa informação é muito importante para a gente poder ver a soma das medidas dos ângulos internos de qualquer outro polígono convexo, tá bom? Vamos lá então. Medida da soma dos ângulos internos de um polígono convexo qualquer. Lembrando, gente, que um polígono convexo é aquele que não tem abertura. Por exemplo, ó, isso aqui é um pentágono, tá? Se ele tivesse uma entradinha aqui assim, ó, se ele tivesse esse lado, esse lado, esse lado, esse lado, aí ele viesse para cá, um vértice e fechasse aqui, ele tem uma entrada. Polígono convexo não tem entradas, tá bom? Ele é todo para fora, assim, ó. Ele não tem uma entrada, por exemplo, aqui. Essa seta é um polígono? Ela pode ser, porque ela tem vários lados, ó. Só que ela não é convexa, porque ela tem essa entradinha aqui, ó. Essa entradinha aqui diz que ela não é convexa, tá? Se ela viesse fechando por aqui até chegar aqui e daqui até chegar aqui, aí ela seria convexa, mas ela tem essa entradinha. Quando tem essas entradinhas, não são convexas, são côncavas, mas enfim, fica para outra situação. O importante é que a gente esteja falando agora de polígonos que sejam convexos. Ou seja, olha aqui, um pentágono ABCDE. Lembrando, né, vocês já lembram que qualquer polígono recebe o nome conforme as suas letras dos vértices. Então nós temos aqui um pentágono ABCDE e vamos escolher um vértice qualquer para traçarmos todas as diagonais. A gente já viu na aula passada que são diagonais. Só que a gente vai escolher um vértice só para fazer isso aqui, tá? Eu escolhi o B. Poderia ser qualquer um dos outros quatro, tá? Eu escolhi o B e tracei todas as diagonais. Lembra que diagonal liga o vértice aos outros vértices que não são os vizinhos nem ele mesmo? Então, o B, eu não vou ligar no A, porque se eu ligar no A vai passar por cima do lado. Ele vai ligar no E e no D. No C ele também não liga porque é o vizinho, é o próximo a ele, é o vizinho dele. E as diagonais só ligam com os vértices que não são seus vizinhos. Então, no pentágono, cada vértice consegue fazer apenas duas diagonais, tá? Então podemos notar que quando escolhemos o vértice B, assim que se a gente escolhesse qualquer outro, nós ligamos o B ao E e o B ao D. Formou diagonais BE e BD. Que quando traçadas, dividiu esse pentágono em três triângulos. Vocês concordam, gente? Ó, um triângulo, dois triângulos, três triângulos. Ele dividiu esse pentágono em três triângulos. E qual é a soma dos ângulos de todos os triângulos? Sempre. Não é 180? Ou seja, se temos três triângulos, aqui tem a soma desses três ângulos 180, a soma dos três ângulos aqui 180 e a soma dos três ângulos aqui 180. Logo é só pegar 180 mais 180 mais 180, 540. Então a soma dos ângulos internos de um pentágono convexo será sempre 540, tá? Porque ele pode ser repartido em três triângulos a partir de um vértice só. Vamos lá dar um outro exemplo do hexágono. Hexágono, então nós temos um hexágono, uma figura, um polígono que tem seis lados, seis vértices, seis lados, seis ângulos, tá? Hexágono, quando a gente está falando do hexágono convexo, né?
Então vamos lá, vamos traçar os vértices a partir de uma diagonal. Eu escolhi nesse caso agora o D. E tracei os diagonais, ó. Vamos traçar as diagonais a partir de um vértice, né? Escolhi o vértice D. Então vamos lá. Liguei no B, liguei no A, liguei no F. No E e no C eu não ligo que são os vizinhos. Eu fiquei com 3 diagonais. Então, esse polígono tem 6 lados e ele formou para mim 1, 2, 3, 4 triângulos. Ou seja, 180 mais 180 mais 180 mais 180. Professor, por que toda hora 180? Porque ele formou 4 triângulos. E os triângulos, a soma dá 180, né? Esse ângulo mais esse ângulo mais esse ângulo vai dar 180 aqui, 180 aqui, 180 aqui os ângulos. 180 os ângulos daqui, 720. Tá? Ou simplesmente, para não ter que ficar 180, 180, 180. Quantos 180 eu usei? 4. Ou simplesmente 4 vezes 180, 720, processo multiplicativo. Então, a soma dos ângulos internos de um hexágono convexo sempre será 720. Podemos perceber, olha que interessante agora, vocês podem ter percebido que a quantidade de triângulos que se formaram ao traçarmos as diagonais em um único vértice de um polígono convexo são sempre 2 unidades a menos que a quantidade de lados que ele possui. Por exemplo, repara aqui, o pentágono, 5 lados, penta vem de 5. Se o pentágono tem 5 lados, ele conseguiu formar quantos triângulos? 1, 2, 3. O hexágono tem 6 lados, ele formou 1, 2, 3, 4. Se eu colocasse um heptágono aqui que tem 7 lados, ia dar 1, 2, 3, 4, 5 triângulos e assim por diante. Ou seja, cada figura ela consegue formar tantos triângulos conforme o número de lados. Se ela tem 5 lados, ela consegue formar 3 triângulos, 2 a menos que os seus lados. E sempre assim, se for uma figura de 10 lados, ela consegue formar 8 triângulos. Vocês podem fazer o testes e pode também verificar no livro de vocês. Tem uma página aí que eu vou orientar no final aqui para vocês olharem isso aí, tá bom? Mas reparem que, então, se tem 5 lados, formam 3 triângulos. Se tem 6 lados, formaram 4 triângulos. E assim por diante. Se eu falar que tem 20 lados, formam 18 triângulos, sempre 2 a menos. Por isso a gente consegue descobrir essa formulazinha para resolver qualquer figura agora. Ó. Para descobrir uma soma dos ângulos internos de um polígono convexo de n lados, quando a gente fala, deixa eu voltar aqui que eu saí da página. Quando a gente fala n lados, nós estamos falando de quantos lados a gente quiser pôr no lugar do n. 20, 30, 40, 50, 22, enfim. Devemos então subtrair sempre 2 do total. Né? Sempre a gente subtrai 2 porque a quantidade de triângulos sempre é 2 a menos. E o triângulo não tem sempre 180? Então, depois que a gente subtrai esses dois, é só multiplicar por 180. E a fórmula fica assim. Ó. A soma dos ângulos internos, SI significa soma dos ângulos internos, de um polígono qualquer de n lados, ó, n é o número de lados. Então, ó, se eu quero saber de 10 lados, eu coloco 10 no lugar do n. 10 tira 2, vai dar 8 triângulos. Vezes 180, vai dar o total. Então, a soma dos ângulos internos é igual a quantidade de lados menos 2, porque vai formar sempre 2 triângulos a menos, multiplicado por 180, que é a soma do triângulo, dos ângulos internos do triângulo. Então, multiplicado vai dar as somas internas desse polígono sempre. Vamos fazer um exemplo para ficar mais claro, ok? Exemplo 1. Qual é a soma dos ângulos internos de um polígono de 12 lados? Se o polígono tem 12 lados, esqueci de pôr a palavrinha convexo aqui, depois eu corrijo, tá? Porque não pode ser qualquer figura de 12 lados, tem que ser convexa. Qual é a soma dos ângulos internos de um polígono convexo de 12 lados? Só pegar a formulazinha. O lado, a quantidade de lados, é o n, que pode ser quantidade de lados, vértices ou ângulos, tá? Então eu peguei a fórmula, eu quero saber a soma dos ângulos, eu quero saber o SI, substituir 12, ó. SI é igual à quantidade de lados, que é o n. Eu coloquei 12, que foi dado no exercício, menos 2. Então, vezes 180. Repare que eu substituí o n na fórmula e copiei o resto. SI é igual, resolve o parênteses, 12 tira 2, 10, vezes 180. SI, soma dos ângulos internos, é 10 vezes 180. 10 vezes 180 é só acrescentar um zero aqui, né? 1.800 graus. A soma dos ângulos internos de um polígono de 12 lados, 1.800 graus. Tá bom? Essa fórmula ela também permite a gente achar não somente a soma dos ângulos, mas se a gente tiver o valor da soma dos ângulos, vamos supor,
eu tenho 1.800 graus, que foi o que deu no exercício anterior. Quantos lados tem uma figura que dá 1.800 graus, a soma dos lados? Eu posso fazer o inverso e descobrir que é uma figura de 12 lados, que é o que eu vou fazer nesse 2. A soma dos ângulos internos de um polígono, ou seja, o SI, é a mesma fórmula que eu vou usar. Mas eu não estou falando quantos lados tem, eu já estou falando do total da soma. A soma dos ângulos internos é 1.260. Quantos lados tem esse polígono? O que a gente vai fazer então? SI é igual a n menos 2 vezes 180. A fórmula é a mesma. Só que, na hora de substituir, eu substituo 1.200. 1.260, eu substituo o SI, porque eu tenho a soma e não os lados. Então, eu substituí o SI, eu quero saber quantos lados tem. Eu quero saber quantos N's tem. N é o lado. Então, eu substituí o SI, é igual a N menos 2 vezes 180. Quando a gente tem um parênteses aqui, ó, com uma letra dentro, não dá para a gente resolver. Mas tem algo multiplicando, 180. Eu faço a distributiva. Ó. 1.260, copiei, é igual 180 vezes N, 180N. 180 vezes menos 2, menos 360. Mais com menos, menos 360. Resolvo essa equação, gente. Ó, uma equação aqui, ó. Letra de um lado, número do outro. Vamos deixar a letra já está positiva desse lado, 180N. Deixa ele aqui mesmo, passa o número para lá. Como que fica? 1.260, quem é o número que vai passar junto com ele? Não tem letra. Menos 360, passa para lá, mais 360 é igual a 180 N. 1.260 mais 360, 1.620 é igual a 180 N. Mas eu quero saber o valor do N. Esse 180 graus está multiplicando. Ele passa aqui embaixo, dividindo. Tá? Então, esse traço aqui que eu coloquei, gente, é a mesma coisa que o traço da fração. É uma divisão. Eu isolei o N, deixei o N sozinho, o 180 que multiplicava, passei do outro lado, dividindo, esse traço é uma divisão. 1.620 dividido por 180 é igual a N. Quanto que vai dar esse N? Fazendo essa divisão, 9 lados. Ou seja, uma figura de 9 lados, um polígono convexo de 9 lados, tem a soma dos seus ângulos 1.260. Como ele deu a soma primeiro, a gente descobriu o lado. Se ele tivesse dado os lados, a gente descobriria a soma usando essa fórmula. Ok? Soma dos ângulos externos de um polígono convexo. Gente, não vou falar muito aqui, tem toda uma fórmula, toda uma estrutura, todo um passo a passo de como chegar nessa conclusão. Mas a soma das medidas dos ângulos externos de um polígono convexo, ângulos externos é aquele que sai da figura, tá? Pega um lado, estica esse lado da figura e a gente vai ver o complemento dele, tá? Então a soma de todos os ângulos externos de uma figura, de um polígono convexo, sempre será 360. Soma dos ângulos internos, SI. Soma dos ângulos externos, SE. Então vocês vão ver que a soma dos ângulos externos, SE, sempre é 360. Não vou pegar muito a fundo isso aqui, mas eu peço para vocês realizarem a leitura da página 175 a 176 do livro didático, que orienta todo o passo a passo a gente deduzir essa conclusão, a gente chegar nessa conclusão que a soma dos ângulos externos sempre será 360. Tem toda a orientação nessa página aqui. Ia ficar muito extenso se eu fosse fazer o passo a passo aqui, mas vocês têm no livro didático, ok? E agora a medida de um ângulo de um polígono regular. Quando a gente faz a soma dos ângulos, a gente acha a soma de tudo. Mas a gente não sabe quanto vale cada um, porque aí é difícil saber. A gente só vai conseguir saber qual é a soma, qual é a medida de cada ângulo de uma figura, se ela for regular. Professor, o que é uma figura regular? Um polígono regular é quando possui todos os lados e ângulos com mesmas medidas. Para descobrir quanto mede um ângulo, então, se eles têm as mesmas medidas, todos os ângulos são iguais. Então, para descobrir quanto mede um ângulo, basta eu usar a fórmula da soma dos ângulos internos e depois dividir pelo número de lados ou de ângulos, porque os ângulos vão ter as mesmas medidas. Por exemplo, pentágono regular. O que eu quero dizer quando eu falo que o pentágono é regular? Que esse lado, esse lado, esse lado, esse lado, esse lado tem a mesma medida. Esse ângulo, esse ângulo, esse ângulo, esse ângulo e esse ângulo tem a mesma medida. Como que a gente faz para descobrir então?
Lembra que a soma dos ângulos internos, o SI, era essa partinha de cima? N menos 2 vezes 180? Volte umas páginas aí, volte um pouquinho o vídeo se tiver dúvida. Mas a soma dos 5 ângulos, a gente conseguia achar por essa fórmula. Nessa fórmula, a gente acharia 540, que é a soma dos 5 ângulos, tá? Só que se a figura é regular, esse 540 é a soma dos 5 ângulos e tem que ser dividido em partes iguais, porque os ângulos vão ser todos iguais. Se aqui for 20, aqui tem que ser 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 20. Só que vai dar 100, não vai dar 540. Quanto vai ser cada um para dar 540? É só pegar 540 que deu na parte da soma e dividir por n. Por que n? N é a quantidade de lados, é o mesmo n que você colocou aqui. Para achar um ângulo só, você coloca aqui, desde que a figura seja regular. Tá? Então, se falar que a figura é regular, todos os ângulos são iguais. Então, n menos 2 vezes 180 dividido por n, eu consigo achar um ângulo só, desde que a figura seja regular. Se não for regular, não dá. Então, a gente viu que o pentágono, qualquer pentágono tem 540. Não dá para saber a medida dos ângulos internos. Mas se for regular, é só pegar 540 e dividir pela quantidade de lados e de ângulos, que é 5, 108. Cada ângulo aqui é 108. Somando os 5 ângulos, vai dar os 540 de todo o pentágono. Quando o pentágono não é regular, aí vai ter um ângulo maior que o outro. Mas quando falar que é regular, todos têm que ser 108 para dar no final 540. Se ele não é regular, no final também dá 540. Só que a gente não consegue descobrir quanto que mede cada ângulo separadinho. Só no regular que a gente sabe que todos medem a mesma coisa. Ok? Vamos deixar uns exercícios para vocês. Então aqui, ó, determine a soma dos ângulos internos de um polígono convexo que possui. Daí a gente vai, ó. Então vocês vão usar a fórmula da soma dos ângulos internos. SI é igual a n menos 2 e tal. E aí vocês vão fazer isso aqui, ó. Substituir o n por 7, o n por 8 e vai descobrindo qual é a soma dos ângulos internos. Número 2. Quantos lados tem um polígono convexo cuja soma dos seus ângulos internos é 2160? Eu dei a soma dos ângulos internos e vocês vão achar quantos lados tem. Então vocês vão substituir o SI e vão achar o N aí, tá? Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Gente, nossa figura, perdão, exercício 3. Vocês vão ver a videoaula, mas vocês vão ter o documento, tá? Que eu vou mandar para vocês. Considerando a representação do hexágono da figura, determine a medida de x. Repara o seguinte, ó, nós temos 6 ângulos, tá? Esses 6 ângulos é de um hexágono, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ângulos. Não tem continuação, tá? Aqui é 78 e acabou aqui. Ele é cortado aqui, ó. Ele vem cortado aqui. É que não deu para eu ver por conta da minha... Desconfigurou aqui na hora de apresentar, mas no papel vocês vão ver que aqui é 78, 78 e fecha aqui embaixo, tá? Ele não é regular, não tem todos os lados iguais mesmo, não. É um hexágono. O que vocês vão ter que saber? Qual é a soma de todos os ângulos? Vocês vão usar a mesma formulazinha que vocês usaram aqui. SI é igual a n menos 2 vezes 180. E aí vai descobrir que ele tem 6 lados, vai colocar 6 no lugar do n, vai descobrir quanto que dá a soma total. Quando vocês descobrirem a soma total, dessa soma total vocês vão descontar, vai tirar 78, que é esse aqui, vai tirar 78, que é esse aqui, da somatória do hexágono. Tirou 78, tirou 78 de novo, vai sobrar um valor. E esse valor vai ter que ser dividido nesses 4 ângulos, todos são x, então todos são iguais. Esse valor que vocês encontrarem, vocês dividem por 4, que vocês vão achar o valor de cada x. Ok? Então vocês vão achar a soma de tudo, descontar 78 e depois descontar 78 de novo, porque vocês já têm esses dois. O que sobrar, divide em 4, porque cada ângulo aqui é x. Então eles têm as mesmas medidas. Parece que não, tá? Porque minha figura não ficou bem certinho, mas todos eles têm a mesma medida. Então vocês vão dividir por 4, porque vocês já descontaram esses dois do valor total. Aí você divide o resto em 4 e descobre o valor de x, ok? Exercício 4. Na figura A, B, C, D e E, na figura,
A, B, C, D e E é a representação do pentágono, olha a palavrinha, regular. Esse pentágono é regular. Todos os ângulos dele têm uma medida. E é aquela medida que a gente já viu no exemplo, tá? Cada ângulo não posso falar, mas dá uma olhadinha no exemplo. Calcule o valor de x e y. Ou seja, se vocês não lembrarem qual é a soma dos... quanto mede cada ângulo nesse pentágono, cada ângulo aqui, ó, esquece essa linha e imagina só o pentágono. Quanto que mede cada um? Olha no exemplo do pentágono regular lá atrás que a gente deu. A soma dos ângulos tem que dar 540, lembra disso? E cada ângulo do regular é a mesma medida, 540 dividido por 5, porque é um pentágono. Então cada ângulo deu 108, ou seja, já descobrimos o valor do y, 108. Aí precisa saber o valor do x. Vocês concordam que, para a gente achar o x, tem que esquecer o pentágono e imaginar só o triângulo agora? Porque o x faz parte do triângulo. Ó. Se aqui é 108, achamos o y. A soma dos três juntos não tem que dar 180, porque agora é um triângulo? Se eu já tenho 108, quanto que falta para 180? Vai dar um valor. 108 para 180 vai dar um valor. O que der, aqui é x e aqui é x. Vocês têm que dividir para esses dois x aqui, ó. Um pouquinho para cada. Como os dois são x, são iguais. Metade para cada um do resto que sobrar aqui, ó. Então, ó, 108 já é o y. Quanto que falta para dar 180? É um valor. Esse valor vai ter que ser dividido em 2 para completar os valores do x. Porque tem 2x aí, ok? Mesma coisa no 5. Na figura ABC, D e E é a representação de um pentágono regular. De novo, um pentágono regular. Qual é a medida de x no ângulo DEF? Ele quer saber a medida desse x. Se o pentágono é regular, gente, esse pentágono aqui é regular, cada ângulo aqui não é 108? 108, 108, 108, 108, 108. O que vocês vão fazer? 108 aqui. No triângulo, ele quer saber o valor do x. Para eu saber o valor do x, eu tenho que saber o valor desses dois aqui, ó, que é a continuação. Se aqui é 108, aqui nós temos uma reta. Todo ângulo em cima de uma reta é 180. Tá? Se aqui já é 108, quanto que é esse pedacinho para dar 180? Se aqui é 108, quanto é esse pedacinho azul para dar 180? Vocês vão completar esses dois pedacinhos que faltam para dar 180. Somando esse valor com esse valor azul, mais o x também tem que dar 180, porque agora é um triângulo. Se você já tem esse valor, vamos supor que aqui deu 90. Ou, perdão, 90 não, porque senão acaba com o triângulo, né? Vamos supor aqui que deu 80. Se aqui deu 80, cadê minha seta? Opa. Aqui deu 80. Aqui também vai ser 80. Os dois vão ser iguais porque ele é continuação de um ângulo de 108. Vamos supor que deu 80 e 80. 80 mais 80, 160. Quanto que é o x para dar 180? É o que falta. 160 falta 20. O x seria 20. Mas aqui não é 80, tá? Vocês vão descobrir, sabendo que aqui é 108, quanto que é o que falta para dar 180. 108 falta quanto para 180? É o que falta aqui. E aí vocês descobrem o valor do x, ok? Então vocês vão resolver esses exercícios, fazer a leitura complementar dessas páginas. É muito importante, gente, vocês têm que fazer a leitura do livro, olhar lá que tem vários exemplos também. Então vocês vão ler o livro do 173 ao 177. Os exercícios só são esses simples. Vocês têm a semana inteira para resolver e ler os exercícios e ler essas páginas, tá? Aí eu coloquei também uma coisinha aí, um pontinho extra. Se vocês para que vocês tentem criar um triângulo regular e um hexágono regular, seguindo passo a passo das construções geométricas da página 179 e 181. Não precisa saber tamanho, tá? Eu só quero que seja regular. Ah, professor, mas tem que ser quantos de lado? 5 centímetros de lado? Pode ser 5, pode ser 10. Tudo vai ter que ser 10, tudo vai ter que ser 5. Vocês vão ter que seguir aquele passo a passo. Aquele passo a passo que está nessas páginas vão fazer vocês criarem um triângulo e um hexágono regular. Eu vou dar um ponto extra para quem me mandar isso aí. Pode ser no que vocês vão entregar ou pela foto mesmo. Então, ó, observação mais uma vez. Os alunos que estiverem no Google Classroom ou no WhatsApp podem mandar por lá, ou por aqui no WhatsApp mesmo, ou pelo Google Classroom, até o dia 22, meio-dia. Quem vai retirar o material na escola porque não tem acesso à internet, provavelmente não vai estar nem vendo o vídeo. Mas tem alguns que têm acesso e mesmo assim preferem entregar.
Entrega no dia 22 de junho, segunda-feira, esse material, das 8 até o meio-dia, tá? Quem for entregar por foto ou Google Classroom, pode ser qualquer hora, vocês postem lá, mandem, tá? Evitem mandar meia-noite, 1 hora, como vocês têm me mandado exercícios, eu já estou dormindo, tá? Mandem durante o período de aula de vocês, de manhã ou à tarde mesmo, se eu não conseguir ver na hora, eu vejo depois. Mas evitem mandar muito à noite, tá? Vocês têm mandado atividades 11 horas, meia-noite, até 1 hora eu já recebi atividades. Então não dá, eu não vou ver nesse horário. Já quem vai entregar na escola tem que ser no dia 22. Eles não recebem outro dia, sempre de segunda-feira até o meio-dia. O texto daqui não é para copiar nada, vocês vão apenas fazer o estudo, acompanhar e vão responder os exercícios no caderno, ok? Boas aulas então, bons estudos, Deus abençoe, fiquem com Deus, até mais.